Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Que novela surpreendente, né, gente? É cheia de emoção, obstáculos, mistérios. Gente, é demais. Eu estou amando essa novela. E vocês? Vocês estão gostando? Deixem sua opinião aqui abaixo sobre o que vocês estão achando da novela, dos personagens, enfim. Comentem muito aqui abaixo em comentários. Aproveita, clica no gostei e vem saber de tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. O pai de Karen decidiu fazer uma festa de aniversário esse ano bem diferente do que ele é acostumado a fazer em suas festas luxuosas. Só que, antes da gente ir para a comemoração, vamos falar sobre a discussão que a Daniela com o Fausto estão tendo. Enquanto Fausto e Dani se arrumam para ir à cerimônia, o casal vai discutindo. Isso porque o Fausto não pôde ir até a apresentação de Isabela lá na escola porque estava ocupado com a Karen furando o sofá. E acabou que a Daniela indo junto com o Nemo para a festa e lá acabou que ele comemorando, sendo aquela coisa toda, foi até melhor do que o Fausto indo. Só que o Fausto não gostou nada disso e diz para a Dani que ela não deveria ter levado o caminhoneiro até lá, porque ali é uma escola fluente, cheia de pessoas da alta sociedade e que agora, veja só, a Dani, esposa do Fausto, andando com um caminhoneiro qualquer. Daniela alerta ao Fausto que ele deve medir suas palavras, porque isso pode ser errado, até porque a Isabela gosta muito do Meno. Eles continuam a discussão, até que então a Dani revela para o Fausto que agora que Isabela sabe que é adotada, eles devem dar muito carinho a ela, muito mais atenção do que antes, tempo juntos, coisa que o Fausto mal tem, e que devem permanecer unidos e diminuir mais aquelas brigas. O Fausto diz que a Dani está distorcendo tudo isso para poder se safar da culpa de ter levado o motorista para a escola da menina. Daniela diz que não é isso, ela apenas está tentando consertar aquela família que parece que está correndo para o fiasco. Amparo recebem a Karen, o irmão, o Sebastião que está lá e o pai dela lá também junto com o Macário que sai abraçando todo mundo e até quer mostrar para todos que é casado com a Amparo. O pai de Karen fala que ele está muito feliz em poder comemorar de uma forma bem diferente esse ano, podendo então viver e usufruir um pouco de todo aquele momento ali, e diz que o local está muito bem decorado. Amparo felicita o homem e deseja tudo de bom para ele. Daí ele vai falando que as festas da cidade é bem diferente dali do campo e que ele está amando poder participar um pouco daquele momento ali. Ele aproveita para apresentar a sua filha Karen e o Sebastião para Amparo e também para o Macário. Karen aproveita e manda que o homem que está ao seu lado leve o bolo até a mesa. O bolo é enorme, muito lindo para receber ali todos os convidados. O homem fala que ele está muito feliz por tudo ali e a Amparo até apresenta o Macário a eles ali, que sai apertando a mão de todo mundo, e a Karen faz pouco caso diante de tudo ali, apenas o filho que está radiante de tudo isso. O Chema chega correndo com sua capa de super-herói, a Karen não gosta enquanto seu irmão sorri, e aí a Amparo conta que o Chema está fazendo isso porque ele é louco por super-heróis e acaba que todo dia se vestindo com um diferente. Daí Amparo guia eles para a mesa para que possam receber todos os convidados. A festa começa e o Macário vai distribuindo cervejas, bebidas ali para os convidados. Até que então vemos o Memo junto com a Úrsula ali conversando, até que a Daniela chega junto com a Isabela e o Fausto. Daí o Memo já cega, ele não consegue enxergar nada além da pequena ali. Úrsula nota isso, só que ela acha que o olhar dele é para Dani, só que é para Isa. E nisso, acaba que ela falando, por favor, desfaça um pouco mesmo, fica um pouco comigo. Aí ele fala, não, eu vou receber os convidados. Aí ela diz, bom, chegou um monte de convidado e você não recebeu nenhum, esquece um pouco a sua patroa. Aí Memo diz, não, eu não posso, é por ela ser minha patroa que eu devo ir até lá receber eles. Ele se levanta e vai e deixa a Úrsula lá sozinha com a cara toda chateada. Quando ele vai, ele nem cumprimenta a Dani nem o Fausto, ele vai diretamente para a Isabela. Ele dá um abraço nela e ela está toda fofa, muito linda. E daí, nesse momento, ele pergunta como que ela está.
Aí ela diz que conversou com os seus pais, referente, né, a ela descobrir que é adotada, e diz que ele tinha razão em tudo que conversou com ela. Ela tem a melhor mãe do mundo e também tem um pai que lhe quer bastante. E que eu também o tenho a você. E dá um mega abraço no Memo. Quando ele abraça bem forte o Memo, o Fausto, que está do lado, olha todo enciumado para aquela cena. Memo está aproveitando cada momento ali da festa, se levanta e vai colocar uma bebida para ele. Fausto vê aquela oportunidade, se levanta correndo e vai até perto do funcionário de sua esposa. Quando ele se aproxima do Memo, ele fala sobre negócios. Daí os dois se encaram um pouco e o Memo pede para que o Fausto aproveite aquela noite para curtir, se divertir, sei lá, fazer qualquer coisa que seja diferente, que lhe traga um pouco de paz e sossego ao seu coração. Fausto diz que ele tem razão. Aquela noite ali é para festejar ao lado de sua família e de sua esposa. Mas, antes que ele encerre aquele assunto, ele vai voltar a fazer um pedido para o Memo. Memo pergunta qual. Fausto pede para que o Memo não se aproxime novamente de sua filha, nem de sua esposa, e que ele jamais volte a repetir a ação que ele teve em ir até a escola da menina para qualquer tipo de apresentação. Quero que você se lembre de uma coisa. Eu que sou o pai da Isabela e não você. Fausto fica lá todo irritado, enquanto o Memo fica pior ainda, porque mal sabe ele toda a verdade, que o Memo é o verdadeiro pai da garotinha. Karen não está suportando a festa, os convidados, a Daniela, que está sempre perto dela, a Isabela, que é uma criança, e muito menos a atenção que o Fausto está dando para sua esposa. Nisso, ela se retira e fica um pouco só, tomando um pouco de ar livre e pensando, refletindo sobre tudo o que está acontecendo. Fausto vai atrás dela e fica lá. Quando ele chega, ele pergunta no que ela está pensando. Karen diz que está pensando em várias coisas, e uma delas é até onde o Fausto iria por ela. Aí ele diz que iria muito mais longe do que ela pensa. E você já não acha que é o suficiente eu largar minha família lá dentro para ficar com você aqui? A Karen não gosta e pede para que o Fausto volte para dentro e que fique perto de sua família, da Daniela, da Isabela, porque para ele elas que importam. Aí ele nota que ela está com ciúmes e diz então para ela ficar tranquila, porque eles dois vivem muito melhor do que ele poderia viver com a Daniela, que é uma verdadeira chata. E diz para ela que eles vivem uma verdadeira lua de mel sem fim e que ela deveria agradecer por isso, porque isso é para poucos. Dani está lá dentro junto com a Isabela e mal sabe sobre a traição que o Fausto está fazendo com sua melhor amiga. Outra revelação da noite é que a Xuxita confessa para o Leonardo que ela gosta muito do Memo. Isso pega ele muito desprevenido, porque ele é doido, varrido por essa menina. Até fez serenata para ela, quase foi preso. Enfim, mas ela confessa toda a verdade para ele. Enquanto isso, a Karen e o Fausto estão conversando. Ela está com ciúmes e o Fausto diz que eles deveriam ficar mais fortes e unidos do que nunca. Ele começa a galantear ela e taca-lhe um beijo ali, ó, sem medo de que alguém possa flagrar eles dois. Começam a se beijar e ele começa a cantar, a se declarar para ela, falar coisas bonitas e dar beijos lentos em seu pescoço, na sua boca, tentando convencer a sua amante de que ela é importante para ele. O Fausto só se casou com a Daniela por causa do nome que ela tem, por causa da fama que ela tinha, dos estudos, da fortuna, enfim, para ter um bom nome, para que no futuro ele pudesse receber a fortuna que seu pai deixou. Nisso, ele continua lá aos beijos com a Karen, até que, sem querer, querendo, o Memo chega e flagra aquela cena lá, onde os dois estão aos beijos e amassos ali na frente de qualquer um que passasse por ali. Memo fica todo desconfiado, porque por essa ele não esperava. Chema e Isabela conversam sobre a situação dela. Ela conta para o amigo que ela não tem papais de verdade. Chema quer saber do que ela está falando. Aí ela conta para ele que ela é a adotada. Ele não entende, pergunta se ela tem papais de brincadeira. Aí ela diz que é de mentirinha sim, mas eles lhe tratam bem, com muito carinho e com muito amor. Aí o menino faz então graça da desgraça e começa a rir. Claro que para ela é isso no sentido do Fausto querer apenas a fortuna dele e não se importar com ele. Mas a vida foi tão boa que lhe deu uma ótima mãe, que é a Daniela. E o pai, né, que agora está se aproximando cada vez mais, que é o Memo.
O Memo pega toda aquela cena e fica olhando, até que então a Karen se solta do Fausto e diz que ela não vai permitir toda essa situação, porque toda vez ela se aproxima dele com boas intenções, tenta, mas ele só corre atrás da Daniela e isso para ela já não dá certo. Ela não está gostando dessa relação deles. Fausto pede para que a Karen não destrua esse relacionamento com essas bobagens, porque ele pode se cansar dela. A Karen diz que não é ela que está cansando com esse relacionamento, e sim ele, porque sempre faz as mesmas coisas, não toma nenhuma atitude em relação a ela e nem tenta aproveitar de forma ótima, boa, relevante o relacionamento dos dois. Isabela comenta para Fausto que não tem com quem fazer o dever. Ele então se oferece para ajudar a garotinha. Ele começa a sorrir porque é aula de idioma e aquela coisa toda e fica perdido, mas acaba que os dois acabam se divertindo mais do que estudar. Só que há um detalhe nisso tudo que ninguém percebeu, no caso nenhum dos dois percebeu, né? É que há câmeras de segurança espalhadas por toda a casa, sendo que o Fausto já alertou ao Memo para não ficar perto de sua filha mais e não ficar perto de ninguém que envolva sua família, incluindo a Dani e Isabela. Nisso, ele está lá no trabalho e fica totalmente revoltado em ver que sua filha está se divertindo com um caminhoneiro. Daí ele fica pé da vida e diz que vai se vingar, custe o que custar, do Memo, porque ele já alertou que não gosta dessa relação. E então ele fala o que esse imbecil quer com minha filha. E vê então enquanto ele faz carinho, abraça e brinca com a garotinha. Depois que Fausto vê que Isabela e o Memo estão se divertindo demais, ele fica irritadíssimo. Até que seu funcionário, o Espantalho, entra lá para dizer ao Fausto que ele tem os papéis que precisa assinar, reconhecer firme e tal. Aí Fausto diz que ele deveria bater na porta e fala gritando e muito irritado que você deveria bater na porta e eu odeio gente como você e aquele funcionário da minha esposa, comparando então os dois, e pede para que ele saia de lá agora imediatamente. O homem se assusta, até porque ele é bem íntimo do Fausto, e acaba que saindo, deixando o Fausto totalmente revoltado com tudo que está acontecendo dentro do seu lar. O Fausto é o sujeito possessivo além da conta. A Karen se esbarra com ele lá na empresa e ele pergunta para onde ela vai tão cedo. Ela diz que sim, ela tem um compromisso com... Aí dá aquela interrogação, né? Fausto fica curioso até que o espantalho do Fausto chega e os dois saem. Fausto é possessivo até demais e fica enciumado. A Karen nota isso e gosta, porque assim ela se sente um pouco mais querida pelo vilão. O Fausto convidou a Dani para passear um pouco, jantar a dois, enfim. Quando ele chega no restaurante sofisticados, ele encontra com o Aaron e com a Karen lá jantando. Aí a Dani se aproxima do Fausto e fala, veja, você já viu quem está ali com a Karen? Aí o Fausto olha e fala, mas que casualidade encontrar os dois por aqui. Dani fala, isso mesmo, e olha só, parece que eles estão se divertindo. Aí o Fausto vai e faz um comentário negativo, dizendo que ele não entende como a Karen, uma mulher tão sofisticada, decide sair com alguém como ele. Dani repreende o marido por pensar dessa forma, até porque o Aaron, nosso espantalho aqui como chamo, ele já trabalha há anos ao lado de Fausto, já investiu um bom dinheiro e agora ele está tentando viver de uma forma casualmente bem de vida. Só que o Fausto não vê dessa forma e a Dani repreende o marido por pensar dessa forma. A noite é de muitas surpresas. Aí a Karen então está lá com o Aaron e a Dani diz para o Fausto que lhe dá gosto em ver que sua amiga está querendo então investir em algo novo em sua vida, como que tal um relacionamento. Fausto diz que as coisas são como são, mas eles não combinam e que a Karen é uma mulher muito refinada. A Dani continua reclamando com o Fausto por isso, mas enfim, eles se aproximam para cumprimentar e a Karen se faz de surpreendida por encontrar os dois ali. Dani diz que coincidência te encontrar aqui, passamos então aqui só para te desejar uma boa noite. Aí a Karen fica lá com uma cara, gente, ela não abre nem a boca para nada, fica apenas observando toda aquela cena. Até que então a Dani se retira, desejando então que eles tenham uma ótima noite, que curtam, aproveitem, enquanto o Fausto esbarra no Aaron e diz para ele, perguntando se ele veio prevenido para aquele restaurante, se referindo a dinheiro, e diz que se por acaso ele não veio, ele pode depositar um dinheiro em sua conta, ou melhor,
deixa, essa noite é por minha conta, que vocês se divirtam, comam, bebam o que quiser que eu pago. Humilha então o Fausto, porque esse é o intuito dele em bancar a sua amante e fazer então com que o Aaron se sinta um lixo. Mas o Aaron leva isso tudo numa boa e a Karen fica reflexiva depois disso. Só que parece que a noite é para casais. A Úrsula preparou um jantar romântico para o seu Memo. E eles estão conversando e ela diz que fez isso para tentar uma reconciliação com eles, porque eles não devem ficar brigando pelos outros. Enquanto jantam, a Dani vai desabafando com o Fausto o quanto ela quer que a família venha dar certo, o quanto ela sente o seu peso no erro no relacionamento deles, já que eles deitam na mesma cama e nem conversam. Acho que se refere ao Tcharam-Tchan. E diz que eles já não se tocam, não tem mais um tempo juntos como casal, como uma família. Ela diz que sente o peso dessa responsabilidade com ela também, porque os dois têm muito trabalho. O Fausto fica todo o tempo acariciando as mãos da Dani e olhando para a Karen, para fazer um pouco de charme, um pouco de ciúmes na amante. Karen, por sua vez, também não tira os olhos do Fausto. Aí segue-se a noite toda desse jeito. O Fausto tá com um beijão na Dani, tentando um momento íntimo, reconciliando-se com a esposa, mas na verdade ele está com um sorriso olhando para Karen como que ele diz, queria que fosse você aqui, e a Karen fica toda enciumada em ver aquela cena. A cena termina com o Fausto levando a Dani para a cama, para que eles possam tentar algo que já tentaram por diversas vezes e não conseguiu, que é um filho. E nisso eles vão tentando se aproximar um do outro. Aí nisso a Dani cai como um patinho, tentando achar que isso tudo é uma reconciliação, só que o Fausto está tentando investir cada vez mais em seus bens, porque o motivo por ele estar ainda nesse casamento com a Dani é justamente por causa do dinheiro que ele espera receber de seu pai. Quando eles estão naquele momento bem bom, de repente começa uma serenata lá fora. Dani coloca até um sorriso pensando que foi o Fausto quem preparou uma surpresa, só que não. O Leonardo, irmão do Memo, está fazendo uma serenata para a Xuxa. Ela chega correndo, pedindo para que ele não faça isso, porque o seu patrão está em casa e pode colocá-lo para correr. Ele manda beijo para ela e não consegue entender que ela está mandando parar aquela música, já que ela sabe que o seu patrão é bem clássico, silêncio. Nisso, o Fausto fica todo irritado e decide ligar para a polícia. Isa chega correndo no quarto para poder olhar aquela serenata e fica logo radiante. Dani pede para que o Fausto não ligue para a polícia. A Isabela olha pela janela e diz: "Veja, é o irmão do Memo." Enquanto isso, o Fausto liga para a polícia e pede que lhe mande uma patrulha para que possa lhe tirar uma pessoa que está incomodando. Leonardo se declara para a Xuxa e fica lá olhando para ela, cantando, até que a polícia chega para esbarrar toda aquela serenata ali. Ela se assusta, a polícia corre, chega e prende o Leonardo. A Dani pede para que o Fausto não faça isso, mas enfim, acaba que então o homem sendo preso. A Dani conta todas as suas vitórias para Karen, todas as coisas boas que aconteceu, que o Fausto disse que ia mudar, prometeu mudar com ela, com a Isabela, fizeram os planos para o futuro e terminou a noite num bem bom. Karen diz que está decepcionada com a Dani por ter se rendido a Fausto tão rápido dessa forma e ela não acredita que o Fausto ame a Daniela. Daniela toma até um choque com essa sinceridade, mas que amiga falsa essa Karen. Vocês conhecem alguém desse jeito que quer tudo o que a pessoa tem? Gente, isso é um sangue tão ruim. Mas enfim, a grande revelação do momento é quando o Fausto se aproxima do Memo e diz que precisa conversar com ele. O Memo diz que ele não precisa se preocupar com o escândalo que aconteceu ontem à noite, porque ele vai conversar com seu irmão Leonardo e eles já tiveram uma palhinha sobre o que houve em questão a serenata, o barulho ontem. Fausto diz que ele não chamou ele para conversar sobre isso. Ele veio para conversar com ele sobre um outro assunto. E diz que ele já sabe como a família dele é e ele não quer que o Memo se aproxime de sua filha ou mesmo de sua esposa e pergunta para o Memo com qual direito ele se aproxima de sua filha, de sua casa, de sua esposa, da forma como ele tem interagido dessa forma. E diz que quer deixar bem claro que ele é assistente de sua esposa, a Dani, e não quer que ele se envolva com a Isabela de maneira nenhuma. Memo diz que, pedindo para que o
Fausto, tome cuidado em suas palavras e de forma como ele fala, e exigem então respeito. Fausto diz que não quer mais ver o Memo em sua casa, nem mesmo perto de sua família ou de sua filha. Nesse momento, ele tira a carteira e dá um cheque para Memo, dizendo que é por causa dos seus serviços e a partir de hoje você já não trabalha mais em minha propriedade. Memo encara o vilão e diz que não é bem assim não. Eu não vou sair daqui a não ser que a senhora Dani me expulse ou me tire ou me demita, porque foi ela quem me contratou e estou aqui por causa de seus serviços. Aí o Fausto fala, saia daqui da minha casa, seu pobretão, eu não quero você perto de minha família. Memo diz que dali ele não arreda o pé, porque se foi a senhora Daniela que lhe contratou, então ela que lhe demita. Aí o Fausto encara o Memo e fala, até parece que você não sabe com quem está falando. Você tem certeza que você vai falar comigo nesse tom? Questiona o vilão. Memo diz que sabe muito bem com quem ele está falando, com um cretino mentiroso que engana sua família e que trai a sua esposa, e que você engana a sua esposa com a sua melhor amiga. Fausto toma um choque diante dessa revelação, porque por essa ele não esperava. Fausto exige que Memo lhe respeite e que não lhe diga uma calúnia dessa. Aí o Memo diz que não é nenhum tipo de calúnia. Pelo contrário, eu mesmo vi com os próprios olhos que você estava traindo sua esposa com a melhor amiga dela. Aí o Fausto diz que ele está caluniando e que ele está faltando com respeito em sua própria casa. Memo diz que não consegue entender por que ele está fazendo isso, porque se não fosse por ele, a Isabela teria visto o Fausto junto com a Karen aos beijos. O Fausto diz que não quer mais ver o Memo na sua casa e então vira as costas e vai embora. Nesse momento, o Memo diz para o Fausto que ele mesmo tem provas e que ele gravou com seu celular e mostra o Fausto aos beijos com a Karen. Úrsula está na casa do seu verdadeiro marido, ou ex-marido, enfim. Ela está lá depois de passar a noite com ele. E o pior de tudo é porque ela começa a refletir sobre todo o seu passado que aconteceu. Ela encontra algumas máscaras de quando ela assaltava com ele, momentos em que eles entravam lá e tiravam o dinheiro, as coisas, os pertences das pessoas e fugiam em uma moto. Nisso, ele sai do banho, taca um beijo na amada e fala que ela deveria ir voltar a morar com ele porque eles dois se merecem, e sem falar que ele agora tem outros planos para o futuro. E começa a falar que ele sempre anda com a máscarazinha dela para que quando ela quiser retornar aos bons momentos, ela volte quando quiser. As coisas vão acontecendo, os momentos vão passando, até que então ele fala para ela que chegou uma pessoa nova na vizinhança e que eles estão tentando um novo plano para acabar com aquilo. Com os detalhes indo e voltando, nesse momento ele confessa que está tentando arrebentar e roubar a casa de nada mais, nada menos do que Fausto e Daniela. Isso anima um pouco ela porque ela tem uma rivalidade com a Dani e claro que ela sabe que eles são montados no dinheiro. A única coisa que ele pede no momento é que ela consiga algumas informações extras para que assim possa adquirir algo que possa fazer com que eles assaltem e que nada ligue até eles. Macário, indignado com a vida, vai até a oficina ou trabalho onde o senhor Eugênio trabalha e toca no golarinho dele e ameaça o homem, dizendo que ele está cansado de ver a amizade dele com a Amparo e dele colocar coisas na cabeça de sua esposa e exige para que o velhinho nunca mais se aproxime de sua esposa ou que volte lá no restaurante dele, pois ele está cansado e farto de tudo isso. Depois de colocar todo o plano em ação, hora de executar o plano. A Úrsula, junto com o seu ex, vão até a casa da Dani e quando chegam lá, dá de cara com quem? Com o Memo, quando justamente eles estão tentando assaltar a casa da Dani. Quando chega lá, eles acabam tendo uma luta. A Úrsula, vendo que o Memo está correndo perigo, acerta uma coronhada na cabeça dele com o faz defunto para evitar que o pior aconteça. Nisso, os dois montam numa moto e saem com o rabo entre as pernas para bem longe. Dani corre para perto do Memo para saber como é que ele está e ficar ali os dois olhando um para o outro e começa aqui a partir de agora a rolar um maior clima.
Já distante daquilo tudo ali, a Úrsula está indignada com o que acabou de acontecer. Eles começam a se reclamar porque eles não esperavam que isso pudesse acontecer e que o plano deu totalmente errado. A Úrsula fica indignada e fica perguntando para o ex o que é que eles vão fazer agora. Ele diz que não sabe porque agora ele jogou todos os planos que eles tinham de água abaixo. Úrsula diz que essa foi a primeira tentativa e que eles vão tentar novamente pôr a mão na grana que a Dani e o Fausto têm. Só que o homem acaba falando para Úrsula que o Memo vai pagar por tudo que fez a ela. E a ele também, porque o Memo lutou como um valente defendendo a Dani. Úrsula diz que o cara lá não pode tocar num único dedo do fio de cabelo de Memo, porque ele vai ser o seu futuro esposo. Que se ele tem que arrebentar alguém, que arrebente o dono daquela mansão para que eles possam colocar a mão na fortuna. Depois de furar sofá com a Úrsula, agora o Memo está deitado em sua cama, pensando nos momentos que ele já teve com a Dani. Dani, por sua vez, em tela dividida, está fazendo a mesma coisa que o Memo, quando está deitado ao lado do Fausto, lembrando dos bons momentos que eles tiveram ao lado de Isabela. Eles agem como uma verdadeira família de verdade, brincando, se divertindo, dando momentos de felicidade para a pequena. Eles começam agora, a partir de agora, a se apaixonarem um pelo outro e agora lembrando de momentos do cheiro, do toque, dos contatos que tiveram e vão ter que lutar contra esse sentimento. A Dani, enquanto lembra dele, começa a colocar um sorriso em seu rosto e se repreende por sentir isso por ele. Do mesmo jeito mesmo, ele coloca um sorriso no rosto dele quando se lembra da Dani, mas repreende dentro de si esse sentimento porque eles têm medo de traírem as pessoas que estão com eles. Úrsula e o Memo saem do restaurante, sorrindo, fazendo planos para o futuro, até que o pior acontece. Nesse momento chega o dito primo da Úrsula, dizendo que vai acertar as contas com o Memo a partir de agora. Úrsula fica chocada que o homem foi até lá para encarar o seu noivo. O Memo pergunta o que é que está acontecendo e os dois começam a se encarar. A Úrsula fica entre eles, impedindo uma briga. Gente, o pau é grande. Um insulta o outro, outro insulta e começa a empurrar, começa outra coisa e tal, até que o homem faz então uma grande revelação. E a Úrsula fica totalmente chocada quando ele confessa toda a verdade. E nesse momento ele confessa para o Memo que a Úrsula lhe falou que o Memo está em dúvida se vai casar com ela ou não, porque agora apareceu uma senhora na vida dele, se referindo a Dani. O Memo tenta justificar para o cara lá, o cabeludo, que não, ele não tem nada a ver, que a senhora Dani é uma pessoa responsável, respeitável, casada, tem filho e tudo, e eles não têm nada. Até que então eles começam aquela discussão e o Memo desconfia que o cabeludo ali possa estar envolvido no assalto à casa de Daniela. Daí ele questiona onde ele estava ontem às 4 horas da tarde. O homem já começa a ficar tremendo, com medo e dá pistas de que tem um rabo preso. Até que então ele diz que estava com Úrsula resolvendo as papeladas do casamento lá na igreja. Nisso, a Úrsula então fala que isso é verdade, que eles estavam juntos e fica aquela coisa toda. E o Memo tem que se conformar em acreditar porque colocou o nome da Úrsula no meio. Depois que Memo sai revoltado da vida com toda essa história, aí o Memo tem que sair e a Úrsula vai conversar com seu dito primo, que na verdade era o esposo dela, né? Sobre o que acabou de acontecer e acaba que revelando para ele que não. Ela nunca o amou e que não o ama e que ela quer construir uma vida ao lado de Memo e pede para que ele fique longe. Memo está brincando com Isabela quando de repente ela pede para brincar um pouco com o celular dele. Memo, doido para paparicar a filha, deixa e ensina até a senha a ela. Aí nisso ela vai para o quarto dela e fica brincando. Fausto se aproxima quando vê que é o celular do Memo e vê quando a Isabela coloca a senha no celular. E continua brincando com a garotinha ali com segundas intenções de poder pegar o celular de Memo. Depois disso, depois de brincar um pouco, ela diz que o ama e até dá um abraço no pai. Nisso, ele diz para ela que não pode mais brincar, que precisa fazer algumas ligações. Isabela diz que aproveitando isso, ela vai se levantar porque tem que entregar o celular a Memo. Fausto se oferece para levar o celular.
Quando ele então sai, já mostra outra cena, ele se aproxima do Memo para dizer que ele deve tomar cuidado com as coisas dele, porque ele deve ter perdido alguma coisa. Aí Memo diz que não. Aí ele fala: que curioso, você é um pouco desastrado, não é? Olha, eu acho que esse aqui é teu celular. Aí então o Memo fica irritado e já joga água no chão que estava tomando. E diz que ele deveria tomar cuidado com as provas secretas que ele anda, porque você deixando uma prova tão forte quanto aquela no celular na mão de uma menininha, com certeza ela apagaria aquele vídeo e você ficaria sem as provas. Memo fica totalmente irritado e ele diz que o Fausto é um canalha e pergunta a ele o que ele quer com isso. Fausto diz que a partir de agora o Memo já não tem mais nenhuma prova contra ele e que a partir de agora ele pode sumir de suas vidas, incluindo de sua casa. E diz que já não convém o Memo continuar ali na mansão. Daí o Memo diz que ele é um canalha, que ele vai provar para a Dani o tipo de homem que ele é e diz que ele não vai meter com sua família. Nesse momento, a Dani chega e pergunta para o Fausto e o Memo o que é que está acontecendo, quando vê que os dois homens estão com os ânimos muito fortes e pergunta o que é que está acontecendo. Memo fica nervoso e o Fausto, esse fica muito mais. A Dani continua questionando aos homens o que foi que eles estavam conversando. Eles ficam em silêncio e a Dani pede para que não disfarcem, porque ela viu que eles estão com cara de poucos amigos. E é justamente nesse momento, então, que o Memo tem a ideia brilhante de dizer que foi por causa do assalto, por isso que eles estavam discutindo. Então, após essa revelação, acaba-se que o Memo contando que eles estavam falando sobre o assalto e que não queria preocupar ela, por isso eles encerraram o assunto. A Dani então acredita em todo esse papo. O Karen e o Fausto estão no maior amasso lá dentro do escritório, quando de repente a Dani vai descendo as escadas e escuta algum barulho. Ela corre para o escritório, quase flagrando os dois, e pergunta se o Fausto está bem. O homem começa a se arrumar bem rápido para que ela não desconfie de nada e abre o cofre e manda que a Karen esconda-se embaixo de sua escrivaninha. Ele abre a porta todo nervoso, ofegante, e a Dani pergunta se ele está bem. Fausto diz que o que lhe ocorreu foi porque ele decidiu arrumar o cofre e ver como é que as coisas estão. Nisso, a Karen continua escondida, enquanto a Dani dá o maior sermão no Fausto por ter feito barulho ali, não ter contado onde ele estava, e ela fica com medo de que, de repente, os bandidos tinham voltado para roubar a casa. Aí, então, ela confessa também para o Fausto que está procurando pela Karen. Fausto diz que nem sabia que a Karen estava lá pela casa. Aí ela diz: pois é, está e eu estou procurando por ela. Para dar tempo de Karen sumir, o Fausto decide ir embora dali, deixando a porta do escritório aberto para que a Karen saia sem despistar, então, sem mostrar alguma coisa para que a Dani desconfie que ela estava lá. E por pouco a Daniela não pega os dois no maior amasso na casa deles no escritório. É a maior cara de pau. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo de Meu Caminho é Te Amar. Essas são as emoções dos próximos capítulos. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Só que vocês acham que acabou o vídeo? Eu vou dar um spoiler para quem assistiu até o final. A Úrsula vai descobrir toda a verdade, o maior segredo da vida de Memo. Quando o Memo está conversando com a Amparo, dizendo que ele descobriu que tem uma filha que recebeu uma carta e conta toda a história envolvendo a Yolanda. Aí ele vai falando para Amparo todos os detalhes, que encontrou uma carta e que a Isabela é minha filha. Amparo diz que todos vão morrer de alegria quando descobrirem que o Memo é filho de uma menina tão linda e pergunta se a Úrsula está sabendo. Nesse momento a Úrsula chega e fica escutando, quando de repente o Memo diz que a Úrsula não pode saber jamais. Aí a Úrsula fala: então quer dizer que você tem razão? Você está me escondendo algo muito forte e delicado. E agora eu quero saber de qual segredo vocês estão falando. Responde, Memo, agora mesmo. O que você está me escondendo? Aí ela não escuta a parte que o Memo confessa que a Isabela é a sua filha perdida, e apenas a Úrsula pega a parte que ele diz que não pode nunca contar para a Úrsula a verdade. Então é isso. Obrigada por assistir aos nossos vídeos. Cola com a gente que aqui o babado é forte. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.